se você pudesse ver o futuro de uma pessoa com apenas um beijo? Pode até parecer interessante ter uma habilidade dessas, mas não quando você vê um futuro bem íntimo entre você e seu chefe arrogante depois de beijá-lo acidentalmente. Nesse vídeo de Abreviando Doramas, vamos conhecer Ye-sur e Cha Min-woo, um casal com poderes sobrenaturais embarcando em um romance nada convencional em Kiss Sixth Sense. Começamos a história vendo algumas imagens confusas e enigmáticas que parecem se tratar de crianças se afogando sob a imagem de uma lua vermelha. Então descobrimos que isso é um sonho, ou pesadelo, vai saber, de uma mulher que acorda no susto durante um cochilo no trabalho. Essa mulher é Hong Ye-sur, uma publicitária que trabalha na empresa Zewed há 5 anos. Ela seria uma mulher comum no mundo, se não fosse por suas habilidades especiais de conseguir ver o futuro de uma pessoa quando a beija, mesmo que seja por meio do toque acidental do cabelo de alguém na sua boca num elevador apertado, por exemplo. Ela descobriu esse poder há 22 anos, quando era criança em uma situação muito tensa. Ao beijar a mão de seu pai no hospital, ela vê um futuro em que ele morria depois do esforço da equipe médica. Dá pra sentir o quão traumático essa situação pode ser, né? Por esse motivo, Ye-sur evita ao máximo usar essa habilidade, por puro medo do que pode ver. Inclusive, isso se estende a relacionamentos amorosos. Vou te explicar o porquê. Na maioria das vezes, Ye-sur se envolvia com alguém, mas trocando beijinhos, nunca se via no futuro dessa pessoa, ou descobria coisas infelizes. Então, ela logo construía barreiras. Afinal, para que começar algo ou se apegar a alguém que ela sabe que não vai dar em nada? É por esse motivo que ela está há 3 anos sem se relacionar. Para evitar que acidentes aconteçam, ela toma muito cuidado com essa boquinha, dizendo para si mesma que vai focar apenas no seu trabalho como líder da equipe de planejamento e ser muito bem-sucedida. Mas, para toda funcionária, existe um chefe. O dela é o Cha Min-woo. Ele foi o seu mentor assim que ela entrou na empresa, e na primeira oportunidade ele já foi assustador, e a partir daí foi só ladeira abaixo. Ele é a personificação da expressão pé no saco. Insuportável, grosso, sociopata e outras palavras feias são as mais utilizadas por Ye-sur para descrever o chefe. Apesar de ele ser assim com todos da empresa, parece que com ela o temperamento já difícil fica ainda pior, mesmo que ele a mantenha sob sua asa por esses 5 anos que ela trabalha lá. O cara é visto como uma divindade da publicidade, por ser muito rigoroso, meticuloso e bom no que faz, mas não gosta de muita proximidade com as pessoas. Por isso, ele evita toques a todo custo. Numa situação, o bendito até se esquiva para não ajudar Ye-sur quando ela tropeça na escada e a deixa esborrachar com a cara no chão. O único incentivo que ele dá aos seus funcionários é deixar com que eles usem o cartão corporativo da empresa como quiserem, seja comprando comidas gostosas ou com roupas de grife, para que fiquem sempre apresentáveis para as reuniões com as maiores marcas. A rotina em si na empresa é bem pesada e muitas vezes a Ye-sur trabalha tanto que não sobra tempo nem para dormir e ela sobrevive na base do café. Quando o nariz dela sangra durante uma conversa com o chefe e ele se toca que ela tem tomado muito energético, ele a leva para uma consulta com um médico de costume, que curiosamente é o seu melhor amigo desde a adolescência. Voltando ao trabalho e ignorando as indicações médicas, a equipe começa mais um trabalho para uma marca de cama muito famosa. Durante a preparação para as filmagens, Ye-sur vê uma cena bem suspeita do seu chefe com a atriz que iria atuar no comercial. Mas ele logo vai atrás dela, bem empenhado em esclarecer que aquilo era um mal-entendido, e no primeiro episódio já vemos a química dos dois. À noite, resolvendo um pepino no lugar das filmagens, acontece mais um imprevisto que vai guiar a história toda. Ela tropeça em um fio e cai de boca na boca do homem. A cinematografia dessa cena, meu Deus, que perfeição, viu? Enquanto as duas bocas estão ali juntinhas, ela tem uma visão e enxerga o futuro dele, mas não qualquer um. É um futuro em que o insuportávelzinho ali está dividindo momentos bem íntimos aos beijos com ninguém mais, ninguém menos do que com ela mesma. Depois do beijo, ela fica meio apavorada, enquanto ele tá todo esquisito, parecendo estar com muita dor de cabeça e não querendo que ela encoste nele de jeito nenhum. No fim do dia, Min-woo não parece estar muito bem. Depois do incidente do beijo, ele colocou um óculinho pra jogo, tomou um remedinho ali, mas na casa dele, as coisas parecem tomar uma proporção maior, porque ele tá usando óculos escuros dentro de casa, de noite, sentindo muita dor de cabeça por estar ouvindo qualquer barulho na rua, muitos andares abaixo, e tomando
1001 remédios. Algo estranho parece estar acontecendo, né? Mas ele ainda tem que trabalhar. Então, logo, toda a equipe já está de volta se esforçando na última ação publicitária para a marca de cama, um evento aberto ao público. Durante a supervisão, o olhar de águia de Minho percebe algo diferente na arquibancada, além de sentir um cheiro ruim, mesmo que ninguém sinta. E depois de um tempo de evento, acontece um incidente que explica essas ações estranhas dele. Um morador de rua invade, causando uma confusão e quebrando a estrutura que sustenta tudo ali. A Aesur quase leva um tombo feio quando é empurrada, mas Minho corre para segurá-la. No lugar dela, quem se machuca é ele, pelo impacto das costas num objeto pontudo. Eles vão para o hospital e ele leva pontos, enquanto tenta manter a pose de frio, dizendo que não fez aquilo por ela. Mas a Aesur está prestando atenção em outra coisa, a mesma cicatriz que ela viu durante a sua visão do futuro. Quando acaba o tratamento, Aesur leva o Minho para casa, já que ele está sob efeito de anestesia e medicações, suando frio e ouvindo todos os barulhos possíveis e impossíveis da rua, numa altura muito maior do que a nós meros mortais ouvimos. Quando os dois chegam ao prédio, a coitada tem que carregar ele nas costas até o apartamento dele. E tentando seguir as instruções de dar o medicamento que estava sob a cabeceira, Aesur fica ainda mais confusa, porque tem simplesmente milhares de remédios lá. Então tudo que ela consegue fazer é ficar revivendo a visão do futuro. E ainda chocada, ela decide tirar a prova dos 9, assim de leves, e se inclina para beijá-lo. Acontece que ele abre o olho na mesma hora, e ela arruma uma desculpa esfarrapada para poder se mandar dali o mais rápido possível. Ela vai para um barzinho com a sua prima, para se torturar pelo que quase fez momentos atrás e para ficar criando teorias sobre como ela vai parar na cama do chefe no futuro, sendo que não suporta ele. O pub é de um senhor chamado Redin, que aparentemente é bem próximo, principalmente da Aesur, e também parece se interessar muito pela sua família, já que presta muita atenção quando ela conversa com a mãe pelo celular. Minho, enquanto isso, segue agindo como se o quase segundo beijo não tivesse acontecido, até chegar o grande evento do aniversário de 30 anos da empresa e ele não conseguir mais ignorar Aesur, já que ela desce as escadas igual uma princesa, dando nome ali pela Disney, fazendo pairar entre os dois um climinha especial e trocas de olhares. Até que depois de um tempinho de festa, em que Aesur não consegue parar de pensar no futuro que viu e na beleza de Minho com um visual novo, aparece uma nova figura nessa história. Ou seria velha. Ali, na frente dela, segurando uma aliança e dizendo estar com saudades, está o ex-namorado, Lee Pir-yo, diretor de cinema premiado no Festival de Cannes pelo seu recente filme e que será o responsável por dirigir o próximo comercial que a equipe da Zewed está trabalhando, a Mopix, uma marca de carro que Aesur sempre quis muito trabalhar. Ela vai embora meio balançada, principalmente porque relembra vários momentos com o ex. E viajando na maionese, ela quase é atropelada, se não fosse por quem, precisa nem pensar pra saber, né? Minho aparece como um anjo da guarda, a puxando para seus braços. Ela cai no choro igual um bebê e ele a leva para comer comida de rua, assim como fez há 3 anos atrás, enquanto tentava consolá-la depois dela terminar com esse cara. Pois é, ele esteve com ela nesse momento. Grande chefe, né, gente? Grande chefe. Ela começa a se embebedar até chegar ao ponto de ele estar correndo atrás dela, porque a doida está desgovernada pela rua e com uma personalidade bem mais soltinha, agindo sem papas na língua. No carro, ela acaba contando que vê o futuro quando beija uma pessoa, e conta ainda o que iria acontecer com os dois no futuro. Descontrolada, Aesur diz que queria conferir de novo caso tivesse visto errado. Ele pensa por meros 5 segundos e deixa vocês com a fala icônica dele. E lasca um beijo nela, meu povo, é gol! Mas os dois insistem em ficar ignorando essas situações beijoqueiras e seguir como se nada tivesse acontecido. Mas desde o beijo do carro, Minho percebe que não sente mais as fortes e constantes dores de cabeça quando está com Aesur, mesmo que ela o toque diversas vezes, e beije a mão dele para prever o futuro e provar sua habilidade. Depois de um tempo comprovando que as previsões dela realmente aconteciam, ele finalmente acredita no que ela pode fazer, e os dois tentam engatar uma aproximação. Aesur tenta lidar com isso aos pouquinhos, porque para ela ainda é estranho o fato de saber que vai dormir com o chefe, mas Minho parece estar levando numa boa, até porque já é claro que ele queria que isso acontecesse há muito tempo. Só Aesur mesmo que não captava no ar as várias indiretas que ele lançava todos os dias. Enquanto eles tentam se entender com esse rolê todo, tem 2 carrapatos na cola deles, o ex e a atriz. E Pir-yo não desapegou ainda,
continua tentando se reaproximar da Yesur, usando o trabalho como desculpa para colocar os pingos nos is. Depois de tanto perturbar, ela sai com ele e vemos um flashback do motivo do término dos dois. Em seus beijos, Yesur sempre o via com outra mulher e com um bebê. Para ela, aquilo era um sinal do destino que os aguardava, então ela decide terminar com ele de uma vez. No presente, mais uma vez, ela foge do assunto. Apesar de, em segredo, ele já saber da habilidade dela há um tempão, mas estar só esperando que ela revelasse por conta própria, para que eles pudessem encerrar aquilo de um jeito certo. Já a outra carrapato, a atriz, tem uma queda enorme pelo Minhu e vive atrás dele, apesar de ele frisar que só a vê como uma irmã mais nova, já que foram praticamente criados juntos. Ela é filha de outro médico que trata Minhu desde a infância, quando ele adquiriu suas habilidades. E finalmente descobrimos o que ele tem: sobrecarga sensorial. Isso significa que ele tem os 5 sentidos muito mais aguçados e aprimorados que outras pessoas, principalmente a audição. O médico explica que o fato de ele não estar sentindo dores quando está com Yesur é uma coisa boa e orienta que ele se concentre nos sons que quer realmente ouvir, para que consiga controlar os seus sentidos e não ficar refém deles, como foi praticamente a vida inteira. E assim ele faz. Querendo encontrar Yesur por estar com uma pontinha de ciúmes dela ter saído com o ex, ele vai parar na frente da casa dela e concentra sua audição. O problema é que ele escuta barulhos suspeitos e a voz assustada dela dentro de casa. Ele decide entrar quando ela grita, bem na hora em que um homem parte para cima dela, um invasor que revirou a casa de cabeça para baixo. Esse invasor não é um ladrão qualquer que anda assaltando casas no bairro, mas sim uma pessoa bem interessada em Yesur, que no caso, não sei vocês, mas para mim já ficou óbvio que era o senhor do bar que ela frequenta constantemente. No dia seguinte, preocupadíssimo, o chefe contrata um monte de gente para instalar vários sistemas de segurança diferentes na casa dela. Ela finalmente se pega pensando em todas as coisas que ele fez por ela, em todas as frases de efeito dele nas indiretas, e resolve perguntar pro chefe se ele gosta dela. E ele, direto e reto, diz que sim, confessando que se sente assim há muito tempo, desde que ela entrou na empresa. A partir disso, Yesur fica balançada e naquela noite os dois se beijam novamente, onde ela vê vários e vários momentos dos dois sendo fofos, felizes e melosos juntos no futuro. A partir disso, nós vamos acompanhando a relação improvável deles, tentando entender aos trancos e barrancos como manter um namoro que surgiu do nada, mantendo o segredo das pessoas da empresa e lidando com as diferenças. Com o passar do tempo, Yesur se apega cada vez mais a ele, depois de perceber que Minho sempre gostou muito dela, mas agia que nem um garoto da 5ª série porque tinha medo de se declarar. E conforme o casalzinho superpoderoso vai se aproximando, chega o momento em que ele conta sobre as habilidades e que os sintomas que o machucaram a vida inteira somem quando os dois estão juntos. Ele só não conta que os dois já se conhecem desde a infância, mas que ela se esqueceu dele porque as circunstâncias do passado foram tão traumáticas a ponto de ela apagar tudo da memória. Mas o próprio subconsciente de Yesur continua dando pistas por causa dos pesadelos repetidos, onde ela se vê em versão criança e versão adulta afundando em águas de reflexo vermelho. Ah, e no meio do romance tem o tal do homem que persegue a Yesur. Até em outra cidade o homem tá atrás dela. Mas ele é facilmente percebido por Minho, que escuta a longas distâncias e percebe que alguém suspeito tá rondando a namorada. Graças a Deus ele tá lá pra ajudar ela, mesmo todo ferrado da cabeça. Porque se não fosse por isso, essa tal pessoa, que agora claramente dá pra ver que é o velho do bar, já teria pegado a mulher um tempão, porque o tanto de mole que ela dá, viu? A mãe da Yesur percebe até que as fotos de família em que o pai aparecia sumiram dos álbuns, e provavelmente foi esse cara que pegou quando invadiu a casa dela. Agora, o porquê disso tudo? Calma que a gente vai chegar lá. Antes, temos que lembrar que existem os chatos da atriz e do ex, que por muito tempo tentaram arruinar o relacionamento do nosso casal. Mas chega uma hora que eles finalmente percebem que já resolveram os mal-entendidos que tinham para resolver. Principalmente Yesur e o ex. E os dois carrapatinhos resolvem se juntar para ficar chorando as pitangas juntos. E começam a sair frequentemente para mostrar apoio um ao outro. Olha que lindo!
Mas, mesmo com a implicância de sempre, que já acompanha os dois há um tempo, agora dá pra notar que eles estão ficando até menos insuportáveis quando estão interagindo e parecem estar se aproximando. Graças à trégua desses dois, a gente tem um episódio todinho pra apreciar e namorar o namoro de Ye-sur e Min-ho, porque os dois ficam agindo extremamente fofos, realizando juntos todas as visões, inclusive um café da manhã muito fofo que ele mesmo preparou, apesar de ter queimado tudo, mas a gente abstrai isso. E aí Ye-sur nota que tem um quadro na casa dele, a única coisa colorida da casa inteira, e a planta dele que tem nome, o Jackson. Sim, a planta favorita dele tem um nome. E os dois estão tão embalados nessa, tão entusiasmados com o romance, que a mulher até cria um plano de namoro escondido no escritório, para que os dois consigam se encontrar no trabalho, usando e abusando da capacidade dele de ouvir de longe e sentir qualquer cheiro, para criar códigos para se encontrarem em lugares menos suspeitos. E chocada por finalmente notar que sim, Cha Min-ho agora era todinho dela, e depois de muitos milhões de beijinhos escondidos, carinhos e chamegos, que só tem como vocês saberem assistindo porque esses dois esgotaram a cota de beijos de doramas, finalmente chega o dia da tal noite especial que eles tanto estavam esperando. A noite que a Ye-sur previu no primeiro beijo acidental deles. Depois de um jantar dos funcionários que tinha tudo para dar errado, porque Min-ho era fraquíssimo para bebidas e continuava insistindo em relembrar seu primeiro amor, deixando Ye-sur com ciúmes, sem nem saber que ela mesma é o primeiro amor dele, os dois vão para casa e vivem tudo o que estavam esperando um tempão. E de fato, quebrando o Jackson, que foi dessa para uma melhor. Seu sacrifício será lembrado, amigo. E lá, acontece um baita de um cenão, viu? A química desses dois é pra glorificar de pé. Tinha que acontecer algo grande assim, antes das coisas começarem a desmoronar. Ao acordar, Ye-sur escuta Min-ho dizer que a ama, e durante o beijo matinal, depois dessa declaração tão esperada, ela tem uma nova visão. E não é nada boa. Ela vê alguém esfaqueando o namorado, que é levado às pressas ao hospital. E percebemos que tem alguma coisa errada rolando. O tal do perseguidor é muito pior do que a gente imaginava. Ele tem várias câmeras escondidas pela casa de Ye-sur e acompanha tudo o que acontece lá dentro. E tem mais. Essa mesma pessoa, que era mesmo o velho do bar, atropelou o mais recente namorado da mãe de Ye-sur de propósito. E em seguida, liga e a ameaça, dizendo que nenhum outro homem vai ficar com ela a não ser ele. A mãe, numa ideia completamente burra, resolve não contar a verdade a Ye-sur sobre quem é o perseguidor, para que ela não recorde lembranças horríveis. A Ye-sur, tadinha, tá muito apavorada. Ela conta pro namorado o que viu, pros dois tentarem pensar juntos em maneiras de evitar aquilo. Mas no fundo, ela só fica com cada vez mais medo, porque sabe que não tem como mudar o futuro. E a cada vez que ela relembra a visão, mais detalhes horríveis vão aparecendo, a deixando ainda mais assustada e se confundindo com as lembranças perdidas que aparecem em seus sonhos. Só benzendo, viu? Dá pra ver o desespero no olhar e no choro da bichinha, de partir o coração. Ela sai sem se despedir, deixando só um bilhete, avisando que vai ficar nos Estados Unidos por alguns meses, pra ter certeza que nenhuma tragédia vai acontecer. Mas, gente, o futuro não muda, né? Já dizia ela. Mesmo com todos esses esforços, Ye-sur é perseguida na rua e vai parar no bar do velho, sem saber que é dele quem ela deveria estar fugindo. As coisas começam a ficar estranhas quando ela é dopada e acorda na casa da sua infância. O velho, gente, totalmente lelé das ideias, um completo psicopata, ficou obcecado com a mãe de Ye-sur na juventude e não superou o fato de que ela tinha se apaixonado e criado uma família com outra pessoa. Ele passou a querer viver a vida desse homem, o pai da Ye-sur no caso, perseguindo a família, até chegar o dia em que as coisas passaram dos limites. Ele matou o pai da Ye-sur com várias facadas. A Ye-sur entende a mente doentia dele e usa disso para conseguir fugir. Ela corre até um lago congelado, mas que com o peso começa a trincar. Antes do gelo quebrar, ela vê Min-ho, que juntou os pontinhos soltos e foi atrás dela. Mas ele não consegue fazer nada antes que ela caia naquela água congelante. Ele sai correndo e, sem pensar duas vezes, pula no lago para salvá-la. Nesse momento, a lua de sangue no céu aparece por trás das nuvens, com uma aurora boreal, e Min-ho consegue puxá-la para fora, começando a respiração boca a boca. Ela desengasga a tempo de conseguir ver Min-ho tendo uma crise com dores fortes na cabeça.
provavelmente influenciada pelo poder que a lua tem. E ela começa a se lembrar dele quando criança, passando pela mesma coisa depois de salvá-la na mesma situação. O psicopata se aproveita desse momento mais frágil para o esfaquear, do jeitinho que a Yesur previu. Ela se arrasta para chegar até ele, não conseguindo fazer nada enquanto ele perde a consciência. A polícia, que foi imprestável o dorama inteiro, chega e prende o assassino psicopata, finalmente. A equipe médica socorre Minho e o leva às pressas ao hospital. Enquanto ele é operado, Yesur relembra todas as memórias de infâncias apagadas pelo trauma. Ela conheceu Minho quando se mudou para a cidade do interior onde ele morava, num orfanato. Ela estava perdida. Então, ele a ajudou o dia inteiro a encontrar sua casa. A partir disso, os dois viraram amigos. Ela tenta defendê-los dos valentões, toda fofa, e ele passa a frequentar a casa dela e ter os pais dela como figuras de família. Eles pintam juntos, e é lá, nesse momento, que o Minho decide que vai virar publicitário também, assim como o pai de Yesur. Até que no dia do assassinato, o Minho, que sempre cuidou muito bem da Yesur, impede que ela veja aquela cena horrível do pai dela sem vida no chão de casa. E os dois fogem enquanto são perseguidos pelo psicopata. Quando conseguem despistar um homem, Yesur cai no lago e tudo se repete. Ele pula e a salva com um pouco de dificuldade, mas nunca desistindo dela. O Minho, versão mini, começa a sentir muita dor de cabeça, que agora sabemos ser causada pelo poder da superlua de sangue, que naquela noite deu habilidades sobrenaturais aos dois, enquanto eles foram perdendo a consciência lado a lado, juntos, a última vez que se viram antes de serem separados por 22 anos. Yesur foi embora para os Estados Unidos e Minho ficou desacordado por um tempo no hospital, sem notícias do seu primeiro amor por todo esse tempo, até encontrá-la na empresa. E agora que finalmente Yesur se recordou de tudo, Minho está em coma, depois de uma cirurgia muito complicada. Ele fica 2 semanas desacordado, e quando as esperanças começam a ficar balançadas, a Yesur recebe a notícia de que ele recobrou a consciência, e ela tem um momento bem fofo e emocionante com ele. Mas o homem ainda tem coragem de bancar a estrela do Oscar e fingir que se esqueceu dela. Moço, pelo amor de Deus, a gente não tem mais tempo pra isso. Acalma aí a sua imaginação. Pra se redimir, ele dá um beijinho nela. E é então que eles percebem que não tem mais habilidades. Agora que tudo o que aconteceu no passado se repetiu no presente, os dois perdem os poderes e acreditam que só os adquiriram lá atrás para que pudessem se encontrar e proteger um ao outro, até que o ciclo se encerrasse. Eu, particularmente, acho que tinha muito mais a ver com a influência e a energia da superlua. Enquanto ela tá tentando entender por que as habilidades sumiram, Minho tá muito mais interessado em outra coisinha, se é que vocês me entendem. E eles então decidem recomeçar a vida de namorados, agora como um casal normal, aprendendo dia após dia a viver sem habilidades, tendo suas brigas e terminando o namoro algumas vezes, ou várias vezes. Até outros casais do dorama que tiveram muito menos tempo para se desenvolverem estão mais juntinhos que os dois nesse momento. Como, por exemplo, a prima da Yesur, que namorou um médico amigo do Minho apenas por 1 semana, depois apareceu como estudante residente no hospital onde ele trabalha, fingindo que não conhecia. A história deles se desenvolveu numa mistura meio doida, aleatória, que resultou no filhotinho no final do dorama. Até a chata da atriz se declarou toda fofinha pro Piryo numa coletiva de imprensa lotada aos 45 do segundo tempo. E o casal ex-superpoderoso, depois de mais uma briga da 5ª série, fazem as pazes e decidem que devem parar com esse negócio de falar que estão destinados um ao outro, porque o destino vai se escrevendo a cada dia, conforme eles superam as dificuldades. E eles decidem de uma vez por todas que devem se amar no hoje, no presente. Até porque a Yesur não tem mais visões do futuro. Ou será que... Hora de abreviar o dorama. Com certeza, esse drama deveria receber mais atenção. Sério. O desenvolvimento da história e dos personagens foi muito cativante. Aliás, a química do casal principal é de zilhões. E eles conseguem mesclar bem um lado mais fofo e romântico com um lado mais sedutor e adulto. Por ser um romance de escritório, tem toques de humor, principalmente pela amiga da principal, que muitas vezes tem pensamentos mais de 18 e estimula a imaginação fértil da Yesur, trazendo cenas bem cômicas. Agora, a questão do suspense e do crime
eu achei um pouco destoante, apesar de entender que a gente precisa de um clímax e de um momento mais tenso nas histórias. Mas poderia ter sido um pouco menos óbvio, ou melhor trabalhado. As partes da infância são muito fofas. Eu queria ter visto muito mais deles, sem tanta pressa, e que depois das coisas resolvidas, a Ayasu e o Minho se aprofundassem mais nessa relação que foi tão importante para eles. Mas a parte que mais me incomodou, e acredito que para muitas pessoas pode ter acontecido mesmo, é que o final teria sido bem melhor se os diretores tivessem investido mais nos pontos fortes do drama, ou seja, na química e no romance do casal. De verdade, não sei o que aconteceu. No final eles deram um tiro no pé, colocando os dois personagens para ficarem brigando por 25 minutos direto, e foram umas brigas assim bem infantis, sem sentido, que não condizem nada com a personalidade que eles tiveram durante todo o dorama. Mas essa parte a gente finge que foi um delírio coletivo e foca só no restante, que foi extremamente maravilhoso, cativante, beijoqueiro, viu? E com um toque de fantasia, que inclusive deixa a gente com a pulga atrás da orelha por causa do final. Será que vem aí uma continuação? Esse foi o vídeo de Abreviando Ki6 Sense. Eita, nome difícil! Muito obrigada por assistir. Eu fiquei rendida e entregue a esse casal. Vou precisar de uma ajudinha profissional para superar o fim desse xodozinho de dorama. Me conta aí nos comentários o que você achou da história e se você já assistiu. E aproveitando que está aqui, que tal assistir o último vídeo sobre Yuri a Virgem? Uma mulher que faz um voto de castidade na igreja, mas mesmo assim, de um dia para o outro, está grávida e o pai nem é o namorado dela. Espero que gostem. Tchau!